Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Viva a Comunidade Cast. Esse é o espaço aqui de Camaragibe, do estado de Pernambuco, mas principalmente das pessoas que se interessam por conhecer histórias reais das comunidades, histórias sobre políticas públicas, educação. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a presença e a importância das igrejas nas comunidades, na sociedade. E eu tenho aqui duas pessoas muito especiais para a gente conversar sobre esse assunto. O pastor Júlio César. Seja muito bem-vindo, pastor, ao programa Viva a Comunidade Cast. É muito importante, né? Quero agradecer a Deus estar aqui nesse grande podcast, apresentado pelo nosso amigo Edinaldo Moura Júnior. Tem uma grande importância na cidade de Camaragibe e é importante o tema de hoje, onde vamos discutir, vamos falar da importância das igrejas nas comunidades, né? No serviço social, né? Junto com a comunidade, trabalhando em prol da comunidade, e isso é muito importante. Muito bom. Temos também aqui a presença desse que já é nosso amigo de muito tempo, né, de longa jornada, né? E além disso, ele é o presidente da Marcha Camará, é um evangelista, um querido amigo especial. Anderson Melo, seja bem-vindo ao Viva a Comunidade Cast. Obrigado a todos. Quero saudar a todos presentes aqui, o pastor Júlio, grande amigo, a todos aí que estão nos assistindo agora, Edinaldo. E quero mandar um forte abraço para toda a comunidade, em especial agora evangélica da nossa cidade, Camaragibe, né? São mais de 33 mil pessoas na nossa cidade que fazem parte dessa comunidade, e a gente está diante aí de um número gigantesco para que a gente possa, né, cada vez mais fomentar esse segmento, que é de grande importância também, contribuição, como o pastor Júnior falou, né, na parte social principalmente, a igreja tá de parabéns, tem contribuído bastante. Na verdade, assim, essa conversa a gente tá bem em casa aqui, né? Vocês são dois amigos que eu admiro muito, admiro o trabalho de vocês, admiro a importância, né, dessa ação. Eu posso falar isso com muita tranquilidade, e aqui a gente fica em casa, que eu cresci vendo os trabalhos da igreja, participando também, né? Eu sempre fui à igreja, e muitas vezes as pessoas não compreendem bem, além do papel espiritual cristão, muita gente não consegue compreender a importância social, que independente de religião, né, o papel, a obra que as igrejas fazem, né, no caso vocês são representantes da igreja evangélica, e como é que você enxerga, pastor, hoje, né, nas comunidades, como a igreja funciona? A sua igreja, inclusive, também tem projetos sociais, dialoga bastante com as comunidades. Como é que o senhor enxerga essa importância no dia a dia, na comunidade? Porque muitas vezes, né, e muita gente não entende isso, muitas vezes a pessoa que está ali na comunidade, às vezes o Estado não chega, né, o poder público não chega, e muitas vezes a pessoa que está ali na situação, inclusive, vulnerável, só tem a recorrer, às vezes, o pastor, né, a igreja, os irmãos da igreja, e muitas vezes, além do trabalho espiritual que é feito, né, de cristão, tem uma importância nas comunidades dessas igrejas, não é isso? Eu tenho acostumado a falar sempre, né, nos cultos, na igreja, que é importante a gente estar presente na hora do momento de dificuldade. Porque bom no bom é bom. Eu quero ver a pessoa ser boa no ruim, né? Passamos aí uma enchente agora há pouco, onde a gente viu poucas igrejas unidas em lutar para ajudar essas pessoas que estão desabrigadas, onde poderia ter mais união dentro das igrejas, que é uma coisa que a gente hoje não vê. Infelizmente, tem pessoas que ficam colocando muro nas igrejas, onde a igreja deveria ser mais unida, mais presente na comunidade. E a gente tem um trabalho social, a gente tem um projeto social que é importante. Quem está com fome hoje não vai esperar o pastor orar para Jesus mandar do vir do céu trazer uma feira básica. A gente tem que dar as mãos, olha, o irmão está precisando, vamos se unir, um traz 1 quilo de feijão, um traz um alimento, a gente vai se reunir aqui para ajudar essa família. E esse trabalho a gente tem feito, várias vezes já fez esse trabalho social, com roupas, né? Até com móveis e eletrodomésticos também para ajudar pessoas que não têm. Eu acho que é muito importante o trabalho da igreja na comunidade, trazer para a comunidade coisas importantes como o projeto social de visão, como a gente tem feito na nossa igreja, né? O projeto Visão Melhor para Todos. A gente traz o oculista do Altino Ventura, a gente traz uma parceria para trazer uma visão de qualidade para as pessoas. Quero aqui agradecer o apoio do pastor Roberto, que eu vou lhe apresentar ele desse projeto social. É um homem que tem um projeto muito lindo nas igrejas. Então, o que está faltando hoje, Edinaldo, é mais união. Fazer um trabalho mais na comunidade, um trabalho mais forte nas comunidades. Não podemos esperar
né? A violência tem aumentado, né? A gente tem visto aí o crescimento das drogas nas comunidades e as igrejas também têm que ajudar a combater. Nem tudo é polícia. Às vezes uma palavra, um incentivo, um apoio, um curso profissionalizante para tirar esse jovem das drogas. Eu posso falar isso, eu posso dar o meu relato, viu, pastor? O que o pastor Júlio está falando, Anderson, é muito importante. Você que também mora hoje na comunidade que eu morei a maior parte da minha vida, eu vi vários amigos meus, né, amigos ali da infância e da adolescência, que foram literalmente salvos, né, por conta da igreja, que estavam prestes a ter um desfecho, né, da vida trágico, né, o pior desfecho. E de repente, né, a igreja ali acolheu, né, aí de repente eu vi inclusive amigos que se tornaram músicos, porque na igreja teve a oportunidade de tocar um instrumento, Aula de música, aula né? de música, né? Eu tô falando isso para além da questão espiritual, tá? Da importância, né, dos ensinamentos bíblicos cristãos. E eu vi muitos amigos que hoje que estão vivos hoje por conta do trabalho, né, de evangelização das igrejas, né? E assim, é muito importante, né, Anderson? Inclusive Anderson também, que além de tudo, é músico, né? Tem a marcha, toca na marcha. Esse papel também da igreja também, inclusive na inclusão musical, né? Dos jovens, dos adolescentes, de tirar do mau caminho, muitas vezes tirar das drogas, né? Isso, Anderson. Você também tem essa experiência, essa convivência. E esse resgate, né? É uma das ferramentas fundamentais no meio social, também através desse segmento, é justamente a obtenção de cursos, como o pastor falou, desse trabalho social e artístico também, né? Porque a música é muito forte e abrangente. É verdade, muito importante. A música, ela entra e a música é algo que ela consegue penetrar nos corações mais rapidamente, né? No dia a dia. Então, e também atrai muito, principalmente a juventude, como você falou, que muitas vezes, por falta de oportunidade que o poder público, geralmente o poder público, várias vezes municipal ou estadual também, não oferece, né, mecanismo para que esses jovens se movimentem. E, graças a Deus, muitos jovens estão fluindo também para a igreja. E na igreja, né, a música realmente tem desenvolvido e tem salvado várias pessoas. Eu posso dizer a você que eu sou um exemplo vivo disso, um testemunho de Deus. Se não fosse a música na minha vida, eu tenho certeza que eu não estaria mais aqui. Através da música que eu muitas vezes me privei de querer fazer coisas que não agradavam a minha família e outros caminhos tortuosos mesmo. Então, eu sempre pensava, não, mas eu tenho um sonho, né, eu tenho projetos, meu pai é músico, minha família são de músicos, são artistas, meu pai sempre me ensinou o caminho certo e eu não posso entrar por esse caminho por conta de amigo A ou B, porque aí eu vou estar jogando fora os meus sonhos. Então, a música também tem esse poder de salvação, e poder benigno. E é isso que a gente tem que fazer. Eu nesses dias, já faz alguns meses já, eu encontrei com, eu não sei se Anderson conhece, o pastor conhece, porque ele é da música, é um pianista que é daqui de Pernambuco, ele já ganhou vários prêmios internacionais. O nome dele é Amaro Freitas. Sabe quem é, né? Ele me contou uma história, porque por coincidência ele faz uma coisa muito especial, que é ele toda vez que ele vem para cá, para Pernambuco, ele vai lá na creche, né, na creche Alto Beberibe, né, e ele faz um trabalho de apresentação, né, para as crianças. E ele me falou uma coisa importante, ele disse: Naldo, eu devo tudo à música. Ele disse, o que eu sou hoje, eu devo a música da igreja. Ele disse que aprendeu na igreja, se desenvolveu na igreja. Ele disse, apesar de eu não estar mais na igreja, né? Mas ele disse, a igreja que me deu essa oportunidade de poder tocar, iniciar a iniciação, né? E ele disse, foi uma oportunidade para mim de vida. Não apenas, por isso que eu estou dizendo, não apenas do ponto de vista religioso cristão, mas tem toda uma questão aí, né, de desenvolvimento da pessoa, do cidadão, né? A importância disso, né, pastor? É verdade, é importante. O que falta hoje, tanto no governo municipal como no governo estadual, eu acho que deveria ser mais investido em políticas públicas, trazer casa de recuperação, projeto musical, trabalhar em parceria com as igrejas. É por isso que muitos cristãos, eles hoje são revoltados com a política, muitas igrejas hoje são revoltadas com as políticas, porque as pessoas eles não valorizam o trabalho da igreja. A gente viu uma política há pouco atrás aqui, para presidente, que o pessoal pegou a igreja e fez como fosse um circo, trazendo esse Bozo
para dentro da igreja, fazendo esse circuito, que não foi uma coisa... Se o senhor for falar isso para uma roda de evangélico, o senhor sabe que a maioria pode ser que não concorde, pode ser que não concorde. Muitos desconcordam comigo e muitos concordam, porque assim, não tem apoio, né, para uns projetos sociais, para tirar as pessoas da droga, tirar as pessoas das ruas, mas quando é na eleição, eles vêm procurar as igrejas. Entendi. Então é importante o trabalho social, tanto municipal como estadual, para que a igreja ajude nesse resgate de jovens de 11, 12, 13 anos, estão se perdendo as suas vidas por causa de droga e não tem apoio. Eu até conversei com, eu acho que foi, não sei se foi a pastora Josefa, foi outra pastora, que eu conversei uma vez, Anderson, acho que foi numa roda de pastores mesmo, a gente conversando sobre uma coisa importante que ela falou assim, foi uma pastora que falou assim, para mim, eu não recordo, não tenho certeza se foi ela ou foi a Tânia, não lembro bem, ela disse assim, Edinaldo, a gente tem a nossa estrutura nas comunidades, as igrejas estão lá. É verdade. É um equipamento, não é só a questão religiosa, a gente tem uma estrutura que está ali próximo da população. Qualquer ação social que a prefeitura ou o estado precisar fazer, né, se precisar, tem essas estruturas que podem ser utilizadas dentro de uma articulação. E eu lembro quando a gente estava lá atrás na discussão sobre essa integração para uma finalidade de atender a população, a gente se falava muito na possibilidade, por que não ter uma área no poder público que faça esse diálogo com as igrejas? Mas não é só criar uma área ou criar só um cargo comissionado para dizer que tem. Não, é funcionar, seja uma diretoria, uma estrutura que funcione articulada, né, com as igrejas, com os outros segmentos religiosos também, não só a igreja evangélica, não só a igreja católica, mas tem os outros também. Outros também. As outras religiões também, mas ter essa articulação para ver como é que essa união, né, do poder público, né, com as entidades religiosas pode fazer com que a população seja atendida dentro das suas necessidades, não é isso? Mesmo assim. Faz sentido, né, Anderson? É verdade. Inclusive aqui, queria até fazer um elogio ao prefeito João Campos, né, na gestão de João Campos, que ele presente, fazer esse elogio aqui de coração mesmo, que o prefeito, além da extensão, né, uma grande extensão de creche, que foi realidade, que a gente sabe já os números, conta números, né? Conta fato, não argumento. O trabalho também que ele tem desenvolvido em relação à parte educacional com as igrejas. Eu acho que o caminho correto é esse, como você falou. As igrejas são um mecanismo. Tem toda uma estrutura, e hoje muitas igrejas também estão com estrutura muito forte, né, de equipamentos sonoros, e também as igrejas possuem, muitas igrejas, né, o pastor que a gente não conhece, um espaço da amiga nossa, as igrejas possuem ar-condicionado, e os lugares já estão muito bem equipados, e também dentro desse equipamento tem feito um trabalho social gigantesco que muitas vezes o poder público, na verdade, não valoriza. Não chega junto, não divide. Então, quando eu vi o prefeito jogando, fazendo esse trabalho ali, dando um suporte, uma creche ali junto com a igreja, claro, tudo na parte documentada, tudo correto e fluindo. Então, de grande importância, uma creche dentro de uma igreja evangélica. Então, é muito importante esse trabalho da educação, a interação da educação, né, com a cultura. Ou seja, você está trazendo uma parceria que na prática deu certo, né? Foi bem lembrado mesmo isso. Eu acompanhei bem, eu participei desse processo, porque é o seguinte, além do poder público, né, a legislação federal diz que é o seguinte, que os municípios podem firmar parcerias com entidades confessionais, filantrópicas, né, entidades que possam oferecer, né, vagas de creche para crianças dentro da sua estrutura que sejam sem fins lucrativos. E as igrejas, boa parte delas tem, né, núcleos de creches, e aí eu lembro bem que a ideia foi fortalecer esse trabalho, né, para que as igrejas dentro dessa sua estrutura consigam também chegar na ponta. Eu lembro uma vez também, nessa mesma linha, eu caminhei por uma comunidade, isso já agora na SPU, eu enquanto superintendente da SPU, a gente andou bastante em uma comunidade grande, que você andava e você não achava um terreno, não achava uma estrutura que pudesse, por exemplo, do ponto de vista, num curto espaço de tempo, conseguir, seja construir uma nova creche, seja alugar um imóvel, um grande imóvel. E lógico, isso pode ser feito, pode, tanto é que o prefeito trabalhou muito na implantação, inauguração de novos espaços. Mas se você precisar atender para o ano que vem já, você não consegue, dentro dessa velocidade, desburocratizar
desapropriar uma área, organizar a burocracia, fazer uma licitação de uma obra. Isso aí dura mais ou menos uns 2 anos, mais ou menos, dependendo do tempo. Pelo menos 1 ano e meio a 2. Né? Dependendo do. Aliás, a gente viu aí a governadora, ela prometeu em 4 anos, 250 creches, em 4 anos ela só construiu 3 até agora, né? Pelo que a gente tá vendo até agora. Mas assim, geralmente você passa 1 ano e meio, né? Uma gestão eficiente passa 1 ano e meio, pelo menos, para poder com esse ciclo. Mas, por exemplo, você tá aqui agora, a gente tá em maio, né? De maio para junho. Aí você vai fazer, por exemplo, se você quiser abrir vaga de creche em janeiro do ano que vem, você precisa lançar mão de várias possibilidades, seja construir novas salas, seja também firmar parcerias. E aí a gente andou bastante, e eu lembro que a gente estava com o Judiciário, Ministério Público, e eu explicando, e a gente encontrou uma creche dessa, conveniada, e a gente entrou lá, e eu lembro que a juíza fez assim, poxa, que maravilha, aqui a gente encontrou esse espaço de crianças sendo atendidas, o almoço estava sendo servido lá na hora, a gente via a coisa acontecendo, e a dona da creche lá, né, a dona não, a presidente da associação lá, ela falou pra gente que foi uma maravilha, porque conseguiu atender a população. Aí eu expliquei para eles, disse, olha, veja como é importante a política pública quando você olha de forma transversal e de forma sistêmica. Você tem, a Prefeitura do Recife investiu em construção de novas creches, ampliação de creches existentes, mas também não deixou de ver e fortalecer essas parcerias com igrejas, com associações, para que elas pudessem, na ponta, garantir essas vagas já de forma imediata para essas crianças. E aí o relato delas. Só que na prática tem gente que critica, dizendo para o promotor, a gente estava falando de outro assunto, era assunto de regularização fundiária, entregar o título da casa. Mas a gente passou para eu expliquei como é que foi feito isso. Eu participei desse trabalho lá com o prefeito João Campos, e foi feito isso. Só que tem muita gente, né, que do ponto de vista filosófico, né, conceitual, critica. Mas veja, se essa vaga não for oferecida agora, essas crianças agora vão passar muito tempo para poder, todas elas, para poderem ser, né, atendidas de forma rápida. E aí foi interessante isso, porque a gente viu na prática esse trabalho. Tem um ponto que é muito importante, e eu falo muito, Anderson e Pastor Júlio, que é sobre, eu lembro quando a gente conversou sobre a Marcha Camará, né, Anderson, a gente conseguiu, 2 anos que a gente conseguiu, com muito esforço, colocar a marcha na rua, e é uma coisa minha, que eu penso muito sobre isso, e eu não consigo compreender por que tanta dificuldade do poder público para poder fomentar, né, um evento como esse. Por exemplo, a Marcha Camará, a gente saímos 2 anos com a Marcha Camará, mas foi um esforço, né, a gente pedindo ajuda, né, ao entendedor, a vaquinha online, e um esforço gigante para a gente poder botar na rua. E ao mesmo tempo, quando a gente vê festas como carnavais, São João, o poder público, ele investe milhões, né? nisso. E aí, eu vou dizer que é uma crítica minha, inclusive, vocês conhecem, né? Você sabe meu pensamento, minha fé, mas eu estou fazendo uma crítica aqui, que eu sou gestor público, sou servidor público. Eu disse, do ponto de vista da política pública, eu sempre achei um absurdo. Você faz um evento para um segmento não evangélico e não fomenta e não ajuda um segmento evangélico nesse momento. Não é. Tem alguma coisa que explique isso, porque eu não consigo compreender. Por exemplo, a gente tem uma festa, vou dar um exemplo, uma festa de carnaval aqui, por exemplo, aqui em Camaragibe, e a gente não ter um evento evangélico patrocinado também, ou fomentado pela prefeitura. Eu falo prefeitura, falo estado também, tá entendendo? Estou falando aqui de uma forma geral. Por isso que eu disse, poxa, Anderson, bora botar, você sabe que eu dou importância porque não é uma questão só religiosa. É uma questão da população. Nós temos pessoas pretas e brancas e pardas, nós temos pessoas que acreditam, né, que são cristãs, nós temos pessoas que são das religiões de matrizes africanas, nós temos, então, católicos, ou católicos. Eu acho que todos os segmentos religiosos precisam de um olhar do poder público. E por quê? Aí eu estou fazendo a pergunta para vocês, para a gente fazer, por quê apenas alguns segmentos são olhados pelo poder público? Por que você acha isso, pastor? Eu acho que ele não tem interesse de dar um suporte às igrejas evangélicas. A gente tem uma cidade aqui vizinha de Camaragibe, que é São Lourenço da Mata, na gestão do ex-prefeito, que Deus o tenha, Héctor Labanca, que ele fazia os 10 dias de festa, mas tinha um dia que ele deixava para todos os evangélicos. Inclusive, vários cantores, né, veio ali para São Lourenço, ele fazia em agosto. É o 10 dias de festa, mas tinha um dia ali que ele fazia o dia pessoal do rock, era um dia pro pessoal do brega, e também tinha um dia que era pro pessoal evangélico. Entendi. Dentro daquela festa. Inclusive, hoje
Vinícius Labanga continuou com esse planejamento. Ele, depois do dia 10, ele tem uma parceria com a Assembleia de Deus, que, né, onde ali tem aquele pátio enorme, ele coloca ali, dá todo suporte e faz um grande evento onde mais de 200 pessoas aceitam a Cristo, entra ali numa situação, sai diferente, porque quando a gente aceita Cristo, é nova criatura. Então a gente não vê isso aqui na cidade de Camaragibe. Então quer dizer que São Lourenço tem esse dia? Tem esse dia, tem sim. Quando termina a festa de agosto... Também, né? Camaragibe poderia ter. Poderia ter. Sugestão aí, a Prefeitura de Camaragibe fazer igual a São Lourenço. O pastor Júlio está dizendo aqui, tem um dia dos evangelhos. Termina a festa de agosto, Legal. você pode passar lá no final de semana, a Assembleia tem todo o suporte, todo equipamento de som que é usado na festa de agosto, ela usa, e é um grande evento ali em São Lourenço. Inclusive, pessoas da minha família participam desse evento, né? Então, é uma coisa que agora, o que eu acharia que seria melhor se a prefeitura conversasse uma reunião com todas as igrejas, para não dar só favoritismo a um. Para reunir batista, missionária, convidar o pessoal da Igreja Católica, pessoal da Presbiteriana, Metodista, Batista Tradicional, Universal, porque nós somos um povo só. Isso. Não tem divisão, a gente tem que estar em união. É no momento de evangelização que a igreja precisa estar unida. Legal. Inclusive sobre isso, pastor, uma vez eu conversei contigo sobre isso, não foi, Anderson? Eu disse, poxa, Anderson, o ideal seria que a gente pudesse fazer. Todos nós sabemos, né? Geralmente no carnaval, as igrejas organizam seus retiros, né? Verdade. Muito importante. A maioria das igrejas organiza os seus retiros porque o povo evangélico não curte o carnaval, não faz parte, né, da tradição, da liturgia, enfim. E a gente falava, poxa, não seria interessante também uma forma de fomentar ou dar um apoio, né? Também esses retiros, da mesma forma que existe, né? E eu tô perguntando aqui, não sei se isso já foi pensado, se vocês já viram isso, mas até falei para elas, será que isso não seria interessante também, em algum momento, essa parte do carnaval, né? Nesse momento que muitos fazem retiro, algum tipo de fomento, de ajuda, de apoio, enfim, ou algum tipo sobre isso. Não foi, André? A gente conversou sobre isso uma vez, não foi? Verdade. Começou e, assim, foi uma ideia, na verdade, sua, uma visão sua, e eu fiquei muito feliz com isso, porque... Eu gosto de carnaval. As igrejas, né? Geralmente as igrejas maiores, elas alugam um espaço que realmente são caros. É, verdade. Muitas igrejas não em aldeia, né? alugar esse espaço para nesse dia realmente fazer esse retiro que eles fazem. E muitas igrejas querem, mas não podem. Não tem condições, não tem suporte, tem apoio. Né? Os jovens ficam um pouco mais soltos nesse sentido. Né? É verdade. O jovem, né? Aí o jovem vê o não evangélico no carnaval. Porque ele faz, eu vou pra onde aqui? É um incentivo, né? É um incentivo. É uma tentação. E a parte realmente dos retiros é a parte realmente que o pessoal também aproveita para estar ali, se congregando, se alegrando, jogando futebol, coisa que a igreja não tem tempo de fazer. Né? Não tem tempo. Então, é um momento também, os retiros são importantes também, porque é um momento que a igreja e o pastor têm um momento de descontração e lazer também com a sua própria comunidade evangélica. É importante frisar isso também, porque esse momento é importante, porque a igreja ela funciona de segunda a domingo, às vezes. É verdade. Tem igreja que é segunda a domingo, tem igreja que é quarta, né, e domingos. Mas dali o pessoal vem tudo do trabalho para a igreja. E às vezes a igreja mas vocês não acham? Eu estou conversando com dois amigos aqui que são do segmento e conhecem bem o segmento. Essa reivindicação, não falta uma certa... Acho que o senhor até já falou sobre isso no começo aqui da nossa conversa. Uma certa união, integração, porque quando uma igreja só reclama, quando outra só reclama, quando está separado, eu acho que a força do ponto de vista da política fica menor. Né? Tem que estar unida. Por que essa falta de união? É o quê? É porque existe uma disputa de denominação? Não é por tradição, porque às vezes é a tradição. Eu acho que... Às vezes a tradição de uma igreja diz, não, nós fazemos nossa liturgia, digamos aqui, nossa forma de fazer evangelização, outro não, nós temos nossa forma. Mas será que não falta também um diálogo maior, mais amplo, em que haja uma convergência maior, fora as questões mais específicas, não? Eu acho que isso aí faz parte do planejamento de cada igreja. Cada igreja, né? Eu prego em outras igrejas. Eu vou, inclusive, sábado agora, estou pregando uma festividade do pastor Josivaldo aqui na Várzea. Sim. É meu amigo, tenho uma grande amizade com o pastor José ali de Itabatinga, pastora Miriam Araújo, pastora, aqui nossa amiga pastora aqui pertinho aqui da gente, Iracema Rosa, né? E os demais pastor Alex Silva. Um abraço pastores, então eu quero mandar um abraço aos pastores, porque assim, a gente tem que entender, às vezes, que um ao outro ajudou.
e ao seu companheiro, esforça-te. Então Deus quer que a gente esteja junto, unido, um ajudando o outro. Eu prego da igreja do nosso evangelista Antes prega na nossa igreja. Então, é uma parceria. Mas, infelizmente, os ensinamentos doutrinários de alguns pastores, por causa de ambição, por causa de valores, por causa de dízimos, eles começam a prender as suas ovelhas e chega até disciplinar se for visitar uma igreja A, uma igreja B, eu vou tomar sua carteira, eu vou pegar sua carteira, eu vou dar baixa. Parece até que ele paga um salário a uma ovelha. Caramba. Então eles ficam oprimindo essas ovelhas. E eu entendo que as ovelhas, às vezes, quer visitar o pastor Beto, quer visitar o pastor Otávio, mas não vai. Às vezes tem até uma amizade, né? Tem uma amizade, mas não vai com medo. Eu já convidei pessoas da família que são de outras denominações, assim, até amigos próximos. Pastor, infelizmente eu queria lá, eu vejo os vídeos na rede social, os cultos muito bonitos, mas eu não posso. Porque se eu for, o meu presbítero vai me disciplinar. Como é que eu vou disciplinar uma ovelha porque ele foi em uma igreja? É verdade, é uma pena isso, né? Então, eu tava na frente de casa, agora há pouco, e eu achei muito bonito a caminhada da Igreja Católica Padre Valdo, meu amigo. E ali eu dei um abraço nele na frente da minha casa. A gente se abraçou. Porque assim, irmão, nós somos irmãos. O senhor falou uma coisa importante agora, Padre Walter, né, Anderson? A gente fez uma coisa, eu vou falar aqui, assim, com muita sinceridade, tá? Eu não sei até se eu deveria falar, mas assim, em 2022, É bom. tivemos uma ideia. Eu e Anderson e mais alguns amigos daqui de Camaragibe, que era lançar o Natal para Todos. Não é isso, Anderson? Isso. E o Natal para Todos a gente pensou, poxa, vamos chamar alguém que não é cristão, né? Mas que acredita em Cristo, que entenda os ensinamentos de Cristo. Mesmo, né, a gente chamou, mas sabemos que o Natal é uma festa cristã. Então, provavelmente, quem não é cristão não vai se sentir contemplado. Então, de fato, mas tudo bem. Então, vamos somar aqui evangélicos, católicos. E foi legal. O primeiro ano massa, o segundo também. Muito bom. Eu tava lá. Mas a gente começou a perceber que a adesão, né? E aí eu falo com muita tranquilidade, a adesão de algumas igrejas, eles queriam, mas tinha isso. Né? Mas não pode. Tinha essa dificuldade e tinham medo. Apesar de alguns pastores e pastoras participaram, outros queriam participar, mas tinham receio de, digamos, se misturar, né? A gente, poxa, mas deu certo. Foi todo. Eu tava lá, eu vi muito todos bom. foram muito bons. Muito bom. Mas a nossa sensação era que o tamanho e a adesão deveria ser maior por conta da importância da união. E o Padre Walter, assim, ele que foi praticamente um grande, digamos assim, anfitrião, né? Porque, um baluarte, né? Baluarte. Grande evento e daquele. Ele é né? uma liderança. Aí a gente teve uma alegria enorme. Agora, no último Natal para Todos, foi muito emocionante, não foi, Anderson? Em que a gente conseguiu... E todos foram muito bem-sucedidos, né? Apesar da gente sempre achar que pode mais, né? Pode melhorar. Mas o que a gente viu? A gente viu o pastor e cantor Armando Filho, né? E o Padre Walter não sabia quem era ele. Não foi, Anderson? Foi uma surpresa. O Padre Walter não sabia que a atração evangélica era o pastor Armando Filho. Ele sabia, não relacionou as músicas, aos hinos, aos louvores. E aí foi muito lindo aquilo, que quando o pastor Armando Filho começou a cantando lá, né, louvando lá, e todo mundo animado, e já tinha chegado muita gente, né, paroquianos, né, da Igreja Santa Rita de Cássia, tá? E aí, quando o Padre Walter viu que ele ficou emocionado, ele foi lá, pediu para participar lá com o pastor Armando Filho, e disse: gente, essa música aqui, nesse hino aqui, esse louvor, aí começou a cantar, é dele, tal. Aí ele disse: pastor, a gente fica muito feliz de estar junto aqui nesse momento, né? Nosso Deus é um Deus só, e boa parte dos seus louvores a gente está sempre louvando na nossa paróquia, na paróquia Santa Rita de Cássia, e foi um momento muito emocionante e especial. E o pastor Armando Filho também, não foi, Anderson? Falou também ali, a gente viu a união de uma forma muito linda, não foi? Foi uma sensação boa, não foi aquilo ali, não foi? Maravilhoso. E ele reconheceu os hinos que cantam na missa, né? Isso. De Armando Filho, mas não estava reconhecendo que ele era o autor daquelas músicas, né? E foi emocionante porque realmente, como você falou, ele reconhecido no ato do louvor, e ele cantou junto com o pastor Armando Filho também. Outra coisa também, Edinaldo, que eu acho Foi lindo importante de um gestor público, seja ele municipal ou estadual,
é porque a gente sempre pega um trechozinho de Recife, né, das parcerias que o João tem com as igrejas, o apoio que ele dá às igrejas da Assembleia e outras da denominação batista, aquelas igrejas ali da Capunga, o apoio, a prefeitura, ela ajuda as igrejas. A gente tem aqui também em São Lourenço, o prefeito Vinícius Labanca, todos os eventos que a gente faz, a gente manda o ofício, ele ajuda o evento evangélico, ele participa, quando ele não pode participar, ele manda um representante, então Lucas Labanca vai. Então é aquela coisa, ele está junto com as igrejas. Eu estou achando que a gente acha que, infelizmente, o que está faltando em Camaragibe é mais um olhar para as igrejas, um incentivo cultural. Por que não tem o São João? Eu não critico, eu acho bonito quem brinca o São João, quem tem suas festas que participa. Mas vamos olhar, a gente tem um dia da Bíblia que não é lembrado na cidade de Camaragibe. A gente tem um dia do culto de ação de graça, onde Recife tem os seus eventos, Jaboatão, mas Camaragibe não tem. Então a gente precisa que o poder público olhe para os evangélicos. Muito, muito importante. Lá em Recife, aquele evento lá, a Prefeitura do Recife participou também, não foi, Anderson? Na verdade, Edinaldo, eu tenho algumas críticas que você me permitir. Seu programa, eu falar de algumas Nossa, críticas. isso aqui, o programa não é de Edinaldo, não. Esse programa É do povo, Camaragibe. é do povo. É da comunidade. Geral, porque eu tô olhando aqui no celular, né? Porque eu fico logo um pouco assim já aperreado nesse momento, porque realmente é coisa muito grande que Camaragibe pode desenvolver através do segmento evangélico, que é de grande importância também como segmento católico, que faz um trabalho brilhante. Padre Walter hoje mandar em referência, né? É verdade. Temos outros padres. É um ser humano incrível. Padre Gimerson, que agora, inclusive, agora vai ter também o início das festividades, né, do Sagrado Coração de Jesus, que é o padroeiro da cidade, Padre Gimerson também, e entre os outros padres também de Camaragibe fazem. E eu tô olhando aqui para trabalho. os números, Edinaldo, aqui, né? Porque eu vou falar desses números, pastor. Muito importante. Júlio, eu vou te explicar por que, Edinaldo, é importante falar desses números, porque a marcha, quando ela foi, né, idealizada, foi formada, a gente fez uma estatística, né, geral, né, a gente se organizou para saber a quantidade de pessoas evangélicas que temos em nossa cidade. Olha, só templos federados, né? São templos federados. Temos mais de 402 templos federados. Assembleia, Abril Lima e federado, né? Federado, Federado. Mais de 402 mil. Então, no total, isso aqui são fontes do IBGE, tá? Autênticas e confirmadas. E são mais de 45, quase praticamente 45 mil pessoas. Então, na verdade, Edinaldo, o meu desabafo aqui é que só em Camaragibe, na região metropolitana praticamente, não é desenvolvido nenhuma política pública para os segmentos cristãos. De verdade, é como você falou, entra a gestão, aqui Camaragibe faz gestão, e nenhum gestor faz realmente algo pelo segmento. Que é um segmento grande, enorme, não cria nenhuma política pública. Já em Recife, o prefeito João Campos está de parabéns mais uma vez. Todos os anos eu participo, eu tive que sair daqui de Camaragibe para fazer muitas vezes minha agenda em Recife. Foi, eu percebi. Você deu colado, foi na marcha lá de da Recife. Marcha Camará, colocou um trio lá e participa todos os anos da Marcha para Jesus. Com a ajuda da Prefeitura do Recife. Com a ajuda Veja que coisa, né? O Anderson, eu inclusive fui Cidadão camaragibense. Camaragibense. Não tem oportunidade. Ele conseguiu, né, emplacar lá na Prefeitura do Recife, a marcha. Eu tava lá, eu fui, inclusive, né? A Marcha Camará tem uma extensão. Lá, um trio elétrico na Marcha de Recife. E aqui em Camaragibe, a gente não sente essa disposição. Mas assim... Na verdade, nenhum tipo de contato, Edinaldo. Nenhum tipo de incentivo, até hoje, né? Até hoje. Mas não é de hoje não, né? Assim, até para ser também franco, né? Que aqui a gente já vem de algum tempo já isso, né? Essa falta de já vem de bastante tempo, na verdade, porque a nossa marcha está cadastrada. Porque senão o pessoal vai dizer o seguinte, a gente está conversando aqui uma questão geral, a gente não está aqui querendo fazer crítica específica ao prefeito atual. Eu tenho minhas críticas, vocês sabem disso, e eu falo quando eu acho conveniente falar, acho pertinente falar, eu falo, mas é uma questão que a gente sabe que não é de agora, né? É uma questão que vem de muito tempo. Mas o que a gente está conversando aqui, principalmente, é a importância, né, das igrejas nas comunidades, mas como é que isso pode ser ampliado, né? Como é que isso pode ser amplificado? Porque é importante discutir também enquanto política pública. Eu digo muito que esse tipo de diálogo é fundamental. A gente só consegue fazer a coisa certa se tiver diálogo. Mas para fazer a coisa certa e ter diálogo, você tem que ouvir, né? Existe esse canal de escuta, existe essa mobilização. Eu percebi que dois eventos que você fez, eu percebi que
participaram dezenas, centenas de pastores, né, lá na Câmara de Vereadores de Camaragibe. E aí eu sinto que existe tentativas, inclusive, parabenizo você, Anderson, também por esse esforço que você faz e todo mundo, né, pastor, de pastor Júlio que está dentro desse processo também. E a gente vê, pastor, essa importância de, beleza, tudo bem, nós temos aqui uma necessidade, temos um problema. O que é que falta agora? Ação, pastor. O que é que falta agora? Capacidade de ouvir, o que é que falta agora? É o poder público atuar. E o que é que o senhor acha? Quantas crianças, adolescentes, quantas vidas mudariam com esse olhar um pouco mais especial do poder público para as igrejas nas comunidades? Eu acharia que seria de grande importância, de grande relevância, porque as igrejas, ele está mais próximo da comunidade. Está junto com a comunidade. Então ele conhece o filho de Dona Maria, ele conhece a neta de seu João, o pastor pode ter uma conversa, pode trazer para dentro da igreja, pode trazer aquele jovem para um curso profissionalizante, pode incentivar aquele jovem a ser um músico da igreja, que tem um apoio, um incentivo do poder público, para estar mais perto da comunidade. Porque hoje a gente anda por aí, a gente vê, o jovem não tem o que fazer não. O que é que tem em Camaragibe para um jovem? É verdade. Me diga um planejamento para o jovem Camaragibe, não tem. Não tem uma praça organizada. Não, mas tem Maria Amazônia, tal, ali, é porque ali é na avenida. Eu quero ver nas comunidades, eu quero ver nos bairros. Chama-se o prefeito marketing, que só trabalha na avenida onde passam os carros, que é para as pessoas observar que está sendo feito alguma coisa. Mas vamos nas comunidades, vamos aqui para pertinho, para o Timbi, onde eu moro. Ruas esburacadas, fizeram uma rua até aqui, um pedacinho de 15 metros, não fizeram. Aqui na rua, de lado da prefeitura, se você for no final da rua, você vê um pedaço de rua que é cheio de buraco. Por que não faz outro pedaço? Por que não faz outro pedacinho? Aquelas pessoas valem menos do que as que... Tá entendendo? Falta de planejamento. Mas como ele agora é o TikTok, é o dançarino, o povo gosta. Mas não adianta tá dançando se o povo tá sofrendo. As comunidades abandonadas, a realidade das coisas. O povo tem que parar de acreditar em mentira, em enrolação. Não é porque a gente é crente, a gente é besta, não. A gente tem uma visão ampla, uma visão diferenciada. Você pode ver todo dia. A gente liga o rádio, Tabatinga, Aldeia, Corgo do Burro, Santa Mônica, Burralho, roubaram um carro, roubaram um mototáxi. Todo dia. O senhor passou por esse momento difícil? Eu nunca tinha passado, veja. Eu sempre andei nas comunidades aqui de Camaragibe. Locais que teoricamente são perigosos, nunca tinha sido assaltado. Eu fui assaltado aqui, pertinho. Aqui, o senhor foi presenteado, né? Na rua do... Bem pertinho da prefeitura. Foi. Na rua do Francisco de Paula. Veja. A mão armada, e foi terrível. A situação. A violência tá terrível aqui em Camaragibe. Complicado. Né? Infelizmente, a gente... você sabe que há 2 anos atrás, ele estendeu as mãos, João Campos estendeu as mãos, deu todo incentivo, todo apoio. Numa campanha que, infelizmente, não foi da minha vontade, eu creio que da vontade dos amigos e de alguns cidadãos da cidade. Hoje, o atual gestor, ele traiu Jesus, traiu o Judas e traiu o João. Essas coisas que a gente precisa... Pastor agora ficou se empolgou. Que a gente precisa falar pro povo de Camaragibe, que o povo tenha mais uma visão ampla, diferenciada. Eu acho que falta discussão, orientação sobre a importância da política nas comunidades. Porque, veja bem, eu digo isso porque a minha conscientização, né, eu sempre observei uma coisa muito difícil, né, principalmente por morar, eu uso um termo que é, por morar na periferia da periferia, eu sempre percebi a ausência de Estado. Por exemplo, eu morei a maior parte do tempo da minha vida ali na rua Alba Valdez, ali no Celeiro, né? No Celeiro, nas alegrias futuras. Já é próximo, bem futuro. Meu vizinho. O repórter falou, tem uma reportagem da Globo ali falando. Eu acompanhei. O repórter fez assim, onde é o bairro aqui? Celeiro das Alegrias Futuras. Aí o rapaz falou, não tem muita alegria não. Aí o repórter mesmo falou, é o Celeiro das Tristezas Presentes, né? O repórter disse, poxa, falou assim no meu bairro querido, mas infelizmente a realidade é essa hoje, que foi um problema com lixo, com descaso, com esgoto. Eu acompanhei essa reportagem, né? E depois eu repliquei, as pessoas
vieram me atacar, teve gente... É normal, são os carros comissionados. Eu só falei do problema. E assim, eu tento ser muito sereno e aliviar nas minhas críticas, assim, público. Primeiro que eu não tenho... Mas também, Edinaldo Moura, cortando sua conversa aí, meu amigo evangelista antes, os carros comissionados são pagos para defender a gestão. Mas eu acho... Mas deixa eu falar uma coisa pro senhor. Tem muitos que falam comigo no privado. Eu acho o seguinte, e assim, infelizmente tem alguns que não podem nem curtir minha foto. Pode não, se curtir, tá demitido, viu? Já teve gente que foi demitido por curtir alguma publicação minha. Mas a minha crítica que eu tô fazendo, assim, é mais ampla. Volto a dizer, eu tenho minhas críticas já em relação à gestão municipal, não é de hoje. E tento fazer isso até com respeito, com muito respeito. Eu tento fazer isso sempre com muito respeito, né, a quem ocupa as funções institucionais. Mas eu tenho, minhas críticas são mais estruturais. Observe, aí naquela rua ali, por exemplo, aconteceu isso na minha rua, né, de calçar uma parte da rua. Ao mesmo tempo, a gente vê a falta de saneamento, a falta de uma série de políticas públicas. E muitas vezes a população não quer se envolver com política. Fica neutro, fica com medo de participar, não quer entender. E eu falo reivindicar. O seguinte, eu digo, veja só, o que está acontecendo nos últimos... Eu faço um recorte, sei lá, de 5, 10 anos, do ponto de vista da política, da entrega de serviços públicos. Você está satisfeito, está satisfeita? Se você não estiver satisfeito, você precisa reivindicar. Você precisa cobrar do seu vereador. Não paga seus impostos? Você precisa cobrar do prefeito ou da prefeita, ou quem estiver no poder. Você precisa usar sua rede social para de vez em quando também divulgar alguma coisa que está incomodando. Porque se você não fizer esse trabalho, ficar só esperando, reclamando dos políticos, né, você precisa apostar em novas lideranças políticas também, que você se sinta representado. Se você ficar esperando e achar que a política não serve para nada, essas pessoas se utilizam disso para poder continuar a situação do jeito que está. E aí eu faço, poxa, eu comecei a perceber que, né, eu pegava um ônibus, descia aqui na Avenida Belmiro Corrêa e pegava outro para Macaxeira, daqui a pouco pegava outro para Santa Amaro, ou para o centro, ou para outro lugar. E aí você começa, quando você vai para os locais mais centrais, aí você tem, né, eu estava com o deputado federal Pedro Campos aqui, ele dizendo, Naldo, ó, lá na Avenida Boa Viagem tem água, né? Se você for olhar ali nos Pinheiros, Casa Forte, tem água, mas nas periferias, no morro, nos córregos, não tem água. Passamos agora, né? Quase 20 dias. Então, veja, sem água, isso é o quê? Isso é falta, né, de disposição, de intervenção do poder público, principalmente no caso municipais, né, dependendo das demandas estaduais. E aí você vê essa disparidade, e aí eu comecei a perceber, tem alguma coisa errada aí. E a má distribuição. Né? E a má distribuição. Tem algo errado aí. Então, o senhor entende também que, e aí eu também, Anderson também, né, o senhor já trouxe esse assunto, que falta também essa visão dos jovens também, Anderson, de poder participar da política, de poder compreender quem realmente lhe representa, e volto a dizer, tá, não tô aqui, o assunto eu queria mais, né, não tem assunto proibido aqui, mas é na comunidade mesmo, essa falta de visão, seja do poder público com a utilização e o apoio das igrejas, seja também essa visão de compreensão desse problema. Eu queria fazer uma análise aqui, olhando para essa câmera aqui, principalmente para os gestores, né, seja de Camaragibe, enfim, da região metropolitana. O que nosso segmento realmente busca, ele não busca o dinheiro público para se autopromover ou se beneficiar. Hoje a igreja, ela busca o apoio do poder público para o desenvolvimento interno dos seus projetos, né? Projetos de evangelização, projetos de conscientização. A igreja, ela quer colocar um todo e fazer um trabalho de oração para aqueles usuários que passam de carro. A igreja quer fazer esse trabalho espiritual. Os pastores desenvolvem grandemente um trabalho também espiritual, psicológico, clínico. Muitos pastores já estão fazendo psicologia, eu percebi formando. Estou conhecendo muitos pastores que são formados em psicologia, né? Psicologia, para isso, por conta disso pra mesmo. Para poder compreender melhor, né? Para compreender, para cuidar. Dá uma ajuda, né? E muita igreja com esse trabalho também. E também, principalmente, nos eventos, a igreja não quer o dinheiro da prefeitura, a igreja quer o apoio, a igreja quer uma estrutura para fazer aquele trabalho. A igreja arrecada alimento também, né? O sopão social. Leva para as comunidades mais carentes, como Comunidade Bondade de Deus, né? O antigo córrego do Dirasca. Santa Terezinha aqui próximo, né? Santa Terezinha. Então,
gente, vamos ter amor, vamos ter compreensão. O que precisa justamente é essa política pública. Chegou um momento também, Edinaldo, já que eu quero fazer também a nível Estado, né? A Marcha Camará iria se inscrever no PENAB esse ano. Se inscreveu 3 anos, nenhum dos anos foi aprovado. Né? Nenhum projeto gospel, nenhum projeto evangélico é aprovado em Pernambuco, desde a gestão que está aí. Por que isso? Como é que a governadora, como é que o governo diz que é de direita e não se aprova um projeto, uma marcha para Jesus em lugar nenhum? Mas aí eu acho que tá um equívoco, né? Então, de direita, de esquerda, eu acho que o poder público precisa olhar para esse segmento. E aí, desculpe, até me interromper, vou devolver a palavra. Eu acho que é o seguinte, que é como eu disse para você, né? Eu creio que isso é algo muito maior. O governante, ele precisa olhar para todos, seja cristão, não cristão, evangélico, católico, né, das religiões de matrizes africanas, seja ateu. Eu acho que todo mundo precisa ser olhado. E aí, essa visão, vocês entendem que falta. Até pra gente tá acabando nosso tempo aqui, até pra gente poder... Tecnicamente, não, como eu lhe falei, nenhum projeto, desde que estamos todos, praticamente nenhum projeto foi aprovado. Nos últimos 3 anos, você tentou se inscrever no Estado. Nenhum projeto não foi aprovado, e esse ano ainda teve uma cláusula pior, né? Que esse ano, para o projeto ainda entrar ainda no projeto de habilitação, seria preciso uma autorização do gestor local daquela cidade, com escrito o CPF do gestor e uma carta à mão, para liberar aquela proposta para ser ainda enviada para poder participar do edital. Peraí, agora eu quero entender, antes da gente deixar. Você quer dizer que um projeto, por exemplo, evangélico, de uma marcha Camará, por exemplo. Sim. Você tentou 3 vezes, não conseguiu. Aí a última vez você queria tentar 2 vezes e não consegui. A última vez agora. E aí, por exemplo, para você conseguir um apoio para colocar a Marcha Camará na rua, por exemplo, né, você precisaria que o prefeito autorizasse? Não, no caso, o responsável, né, o secretário. O secretário responsável pela parte de controle urbano, pela parte da Secretaria de Controle Urbano, ele tem que, lá a cláusula, dentro do edital do governo do estado, tem uma cláusula que o gestor precisa assinar a carta de liberação do uso do solo, né? Tudo antes isso, mesmo da inscrição? No momento da inscrição. Aí fica difícil, porque antes mesmo você só vai poder botar o projeto na rua se você tiver recurso. Mas você só vai poder ter o recurso se tiver essa cláusula. Aí provavelmente o gestor já vai pedir outras coisas que você não tem porque você não tem o recurso. Ou se o gestor... Aí fica o cachorro correndo atrás do rabo. E o pior de tudo isso é que se por acaso você tiver algum problema ou andamento político diferenciado na cidade, então o gestor ali ele não vai querer assinar, ou por algum motivo ele pode não querer. Aí você privilegia, no caso está sendo privilegiado a questão política. Eu acredito que isso aí já é uma maneira de manipulação total política em cima de todos os Mas aí você acredita, você não tem certeza, né? Você acha que é. Eu acredito, não tenho certeza, mas que é real. Que é um problema, é uma etapa. E eu posso dizer aqui abertamente, como presidente da Marcha, que são mais de 198 pastores, né? Temos a sessão solene, todos aqui testemunha na Câmara de Vereadores. E foi um dos motivos que eu não escrevi. Eu achei um absurdo essa cláusula lá no edital deste ano, né? E todo mundo sabe aí que coloca projetos aí no PENAB. Então, eu falo aqui, deixo aqui minha indignação, e foi um dos motivos que eu não escrevi a marcha esse ano no PENAB, porque eu acho um absurdo, até comprometer até um secretário da pasta, né, e ter que colocar o seu nome escrito à mão e o seu CPF. Antes mesmo do seu CPF. Antes, para que a proposta ainda possa passar por habilitação documental. Então, deixo aqui minha indignação. Vamos lá, gente. A gente acabou entrando aí em outras pautas também importantes. Mas assim, antes de fechar, eu quero agradecer a oportunidade da gente conversar sobre a importância da igreja nas comunidades, a importância do trabalho de evangelização, né, tanto do ponto de vista espiritual como também do ponto de vista social. Pastor Júlio, o que é que você acha, agradecendo já ao senhor pela vinda aqui, o que é que o senhor acha que a gente precisa fazer aí, resumidamente, para poder melhorar ainda mais esse trabalho? E já agradecendo ao senhor. Vamos, né, nessa tarde, agradecer mais uma vez a Deus, né? A todos os telespectadores, pessoas que estão nos acompanhando. Agradecer esse tão importante
programa que a gente hoje tem o livre-arbítrio para falar, porque tem lugar que a gente não pode falar, Aqui pode que aí toca cigarro, toca campainha, tira do ar, bota comercial, e aqui a gente fala. Né? O nosso evangelista nos falou uma coisa importante, né? Por parte do governo que não dá apoio, incentivo às igrejas, isso é verdade, né? E a gente fica aqui feliz que hoje nós temos onde colocar nossas ideias, pessoas que precisam ouvir novas ideias. Então, assim, eu nunca vou me calar, porque, inclusive, ele falou uma coisa aqui importante, ela é de direita, como o Anderson falou aqui, mas o povo tem que entender as coisas, que o dia da Bíblia foi na gestão de Lula. Foi, verdade. Por isso que eu disse isso. O dia de ação de graça foi na gestão de Lula. Presidente Lula. Agora, infelizmente, alguns pastores que são emocionalistas, que não entendem a verdade. Eu fui criticado há 4 anos atrás, porque eu coloquei no meu carro uma foto de Marília e de Lula, e um pastor amigo meu chegou para mim no meio da rua em São Lourenço, eu sou curto e grosso, eu parei o carro, ele disse, a partir de hoje você não é mais meu amigo. Ele falou isso? Foi. Porque você tá com a foto desse homem e dessa mulher. Eu disse, meu amigo, olha, o carro é meu, eu coloco a foto que eu quero, você cuida da sua vida, que Deus cuida da minha. Eu sou muito posicionalista, eu gosto muito das minhas coisas certas. Por quê? Aí eu disse a ele, quem fez o dia de ação de graça foi Lula. O dia da Bíblia foi Lula. Não, mas esse homem não gosta da igreja. Gosta, meu amigo. Não vá pelo ouvido das pessoas dos outros, não. E, meu amigo, a igreja... hoje. Não, vai perseguir essa igreja. Cadê? Onde é que está perseguindo a igreja? Ele não já tinha sido presidente. Nós estamos com o culto aberto, porta aberta, a gente prega a palavra, a igreja está lá aberta. E não, porque vai fechar não, meu amigo. Mas não já tinha sido presidente, ele fechou por acaso? Nunca fechou. É porque é pessoas que não entendem a verdade. Então, quero agradecer aqui, né, ao nosso amigo Ednaldo, a toda a produção, ao nosso amigo Amós, toda a equipe, né, o nosso evangelista antes, Marcelo também. Marcelo, Amós também está muito enganjado nesta luta, nesse podcast, e toda a equipe, que é importante a gente participar e falar aquilo que as pessoas queriam falar. Né, e que o gestor municipal... Inclusive... Eu quero fazer nessa câmara aqui um apelo para o gestor municipal, que ele olhe para as comunidades, porque tem comunidade que tá parecendo queijo do reino, é cheio de buraco. A gente bota uma amortecedor roxo, se cai no buraco, quebra. Até janta eu já vi empenada. Já foi dos pneus. Então a situação tá difícil. Estourei dos pneus. Meu amigo, essa estrada de aldeia vai terminar a gestão e não vão fazer. Já perdi 2 pneus. Mas é isso mesmo, vamos em frente. Anderson Melo, obrigado, pastor Júlio. Tamo junto. Considerações finais, deixando mais uma crítica. Segmento evangélico, aí muitas vezes o segmento pede de mim algumas explanações na rede social, geralmente eu não me envolvo, fico calado, né, nessa questão, mas agora eu vou falar. Eu acho que chegou um momento importante para falar para os irmãos. O meu posicionamento político em relação ao segmento é que um governante ele deve governar para todos, né? Não está no segmento evangélico, não está no plano de Deus. A gente sabe que o plano de Deus não é para nesse lugar que a gente está aqui, nesse momento. O plano do reino é outro. Então Deus não, em nenhum momento, o Senhor ele quer que a gente faça um bezerro de ouro como foi feito há muito tempo atrás, né? E o Senhor baniu e Moisés foi e repreendeu aquele bezerro de ouro. Então hoje, muitos pastores, muitas igrejas, pastor, querem fazer um bezerro de ouro, tentaram fazer e esse bezerro caiu. Mas eu vejo hoje que em Pernambuco, muita gente que está no poder aí, que hoje é político, Ednaldo, mas veio da formação, aprendeu com quem? Com Eduardo Campos. Eduardo trabalhou ali na vida de muita gente do segmento e muitos que estavam com ele foram eleitos deputados. Foram eleitos deputados. Né? Eu não vou falar aqui, citar o nome. E agora estão falando mal agora, né? E agora cada um está correndo para um lado. Então, assim... eu admiro isso. O que eu admiro muito em Eduardo Campos, em João Campos, é a forma ampla de respeitar todos. Que eu penso assim também. Verdade. Eu acho que a gente tem que respeitar quem pensa diferente, quem vai votar diferente, quem tem uma religião diferente. Porque se a gente não respeitar o nosso irmão, né? Amar a teu irmão como ama a ti mesmo, né? Isso é um dos mandamentos centrais, né? Isso, Anderson. Então o Brasil precisa de um bom presidente e que governe para todos, mas o segmento muitas vezes ele é sedento
pensando que vai vir um salvador ou vai ser um presidente evangélico que vai mudar a história dessa nação. Não, gente, como eu falei mais uma vez, o nosso reino, o nosso propósito, o propósito de Cristo não foi esse, quando ele veio à Terra. Foi de trazer uma palavra de amor, trazer o evangelho à nova criatura. Porque o reino de Deus, como diz em Apocalipse 21, há um novo céu, nova terra. Não é aqui, é lá em cima. Então, temos certeza disso. Então, outra crítica que eu quero fazer aqui, deixar bem explanado, é em relação à cultura. Né? No governo passado, né, a cultura sofreu muito. Né? O segmento musical geral passou até fome, gente. Entendeu? Então, não há nada que passou melhor do que está agora. Então, por isso que eu defendo, como também o deputado Anthony, eu defendo essa política pública. Eu, na minha formação como gestão pública, hoje eu tenho essa leitura, Edinaldo. Hoje eu tenho a leitura total do que é ser gestor, né? Pela minha formação em gestão pública. Então, o Brasil precisa de cada vez mais de gestores Verdade. Que realmente façam um trabalho, né, magnífico para que a cada dia a população realmente possa desfrutar, né, de uma vida de qualidade. Porque a questão religiosa, né, é só para a edificação de nós mesmos. Amém. Minha gente, hoje, o Viva a Comunidade Cast, tivemos aqui a oportunidade de conversar sobre as igrejas, sobre o segmento evangélico, com o pastor Júlio, Anderson Melo. Quero agradecer a vocês. Esse espaço aqui é amplo e a gente vai ter também a oportunidade de trazer também outras pessoas que pensem, né, na perspectiva de outras religiões, porque o Viva a Comunidade é um movimento, é um programa, é um projeto que é para todos. Então, existe espaço, existe oportunidade e todos precisam ser respeitados, independente de religião. Então o poder público precisa olhar não só para um segmento, não só para uma parte da população, mas para os evangélicos, não evangélicos, católicos, ateus, pessoas de religiões de matrizes africanas, porque a gente tem certeza que, olhando para todos, é que a gente vai ter uma sociedade mais justa, mais inclusiva, uma sociedade que as oportunidades sejam literalmente para todas as pessoas. Obrigado mais uma vez, vamos em frente, Viva a Comunidade Cast. Shut your mouth.